Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos começando uma live do Hub Union Convida. Essa é a terceira live. O nosso protagonista hoje é o Paulo de Oliveira, da Aratal. A Hub Union está convidando a Aratal para tratar do tema de construção modular, os desafios da construção modular no Brasil, né? O desenvolvimento dela no Brasil. Então, para iniciar, eu gostaria que o Paulo fizesse a sua apresentação, depois a Bárbara faz a dela, depois volta para mim. Vamos lá, Paulo. Muito bom. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Papinelli. É um prazer estar com vocês da Hub Union. E eu sou engenheiro civil, passei 20 anos dirigindo indústrias de produtos para construção, né? Kozlock, Denver, Sika. E depois, durante os últimos 15 anos, eu dirigi operações de engenharia, construção e incorporação, negócios, unidades de negócio e de serviços, né? Método JHSF, fui CEO de incorporações da JHSF, fui diretor técnico da Brookfield, e nos últimos 4 anos dirigindo uma consultora do interior de São Paulo, né? E de setembro para cá, eu estou desenvolvendo uma startup em construção modular, Aratal. A Aratal já existe, está a todo vapor e na etapa de estruturação financeira. É um projeto muito focado em casas de médio e alto padrão, e o nosso foco como cliente-alvo são os condomínios, as loteadoras e incorporadoras que têm interesse na venda de casa com lote na mesma operação financeira. Estou à disposição, Marcos. Vamos lá, Bárbara. Vamos lá. Bom, eu venho de uma trajetória de 20 anos no desenvolvimento de projetos de médio e grande porte, então cheguei a fazer projetos como Petrobras, escolas e universidades. Depois desse tempo, eu fui chamada para numa das Big Four, ou seja, nessas grandes consultorias internacionais. Lá eu fiquei durante 4 anos na parte de consultoria e auditoria técnica em engenharia e construção, especificamente. E nos últimos anos, eu sou sócia titular da Kelch Consultoria, onde eu atuo na parte de gestão e controle, contratos, e nos últimos 3 anos eu coloquei um foco maior na parte de gestão de conflitos. Então, hoje eu atuo, inclusive, como mediadora na parte de gestão de conflitos, com foco no setor da construção civil. Essa sou eu. Legal, Bárbara. Então, vamos começar. Paulo, a impressão que eu tenho, isso é uma impressão já de muitos anos, que culturalmente, no Brasil, tanto as construtoras como as incorporadoras ainda reagem um pouco da adoção da construção modular no Brasil, né? É isso mesmo? Qual é a sua opinião? Qual é o seu sentimento com relação a isso, essa questão cultural, essa questão de reação ao modelo? Bom, eu acho que a gente está passando por uma fase completamente diferente, né? Uma fase de mudanças importantes, justamente no caminho do maior nível de industrialização da construção e da construção modular. De fato, a gente teve no passado muito problema enfrentado no caminho da industrialização. Eu fui, inclusive, presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, né? E na década de 70, quando você falava principalmente num programa de habitação de interesse social, né, o conceito de fazer produto barato era juntar os piores materiais e componentes e construir uma casa com ele, né? Essa casa não era durável, depois de 3 anos aquilo estava desmanchando, e isso foi muito ruim para a imagem da construção industrializada. Hoje, com norma de desempenho, nós temos produtos de altíssimo padrão sendo apresentados ao mercado, né, sendo construídos. E a construção modular, assim como a construção industrializada, a construção off-site em geral, né, é um sistema mais seguro, que oferece muitos riscos, riscos muito menores, né, e uma coisa que a construção tradicional não consegue, que é a previsibilidade de custos e prazos, né? Então, são produtos mais sustentáveis, de alto desempenho, e eu entendo que essa barreira cultural ela já não existe mais, né? Nem para o público de classe média, média alta,
que está acostumado com sistemas industrializados, light steel frame, wood frame, enfim, viaja, fica em hotéis construídos com essa tecnologia, casas de amigos, né? E já mesmo a população de baixa renda já migrou para casas fabricadas com construção modular, né? Um exemplo recente, para citar aí uma empresa que tem uma capacidade industrial fantástica em wood frame, é a Tec Verde, que está homologada pela Caixa Federal. Então, acho que a gente não tem mais essa barreira. E se eu pudesse citar um exemplo, né, na própria Fazenda Boa Vista, eu entreguei coisa de 30 casas, 33 casas, na verdade, industrializadas, de alto padrão, altíssimo padrão, casas industrializadas e usando construção modular, né? Isso nós estamos falando de algo entre 2012 a 2015, né? E eu posso afirmar que o preço de revenda dessas casas, quando tem alguma para revenda, é altíssimo, né? E que os problemas decorrentes aí de manutenção são mínimos, principalmente se comparado à construção tradicional. Tá. Entendi. Bom, deixa eu aproveitar, você falou bastante de obras residenciais, né? Agora, imagino que a construção modular não seja útil só para obras residenciais. Como é que está a utilização dessa construção modular em outros tipos de obras, industriais, institucionais, escolas, hospitais? Perfeito, Bárbara. Nos outros tipos de construção, comerciais, hotéis, hospitais, escolas, shoppings, né? Construção industrial e construção industrializada e modular são bastante empregados já há bastante tempo, né? No mundo todo. E no Brasil existe também uma tendência forte a se partir para a modularização de uma forma mais firme, né? Eu fiz, por exemplo, shoppings totalmente industrializados, né? Até fundação industrializada, né? Um deles, acho que todo mundo conhece, né? Um produto da JHSF, o Outlet Catarina, por exemplo, né? Mas a gente tem feito muito estudo para edificações modulares, principalmente quando você tem repetições, né? Um estudo que a gente está fazendo é para uma rede que investe no setor de saúde e que quer hospitais pequenos, de pequeno porte, e postos de pronto atendimento para uma implantação muito rápida, né? Então, construção modular é uma solução importante para eles e econômica por conta da repetição dos módulos, né? E para dar um exemplo que não é recente no Brasil, né? Uma das unidades mais famosas no mundo todo em construção modular são os pods, que são aquelas unidades autônomas, né? Que elas chegam pronta no local onde ela vai ser instalada e basta você conectar nas redes. Por exemplo, os banheiros prontos. Tá. Então, banheiro pronto na hotelaria brasileira não é novidade, é uma coisa que se usa há mais de 10 anos. Entendido. Bárbara falou do industrial, falou vamos dizer, dos prédios comerciais, corporativos, da parte hospitalar. Mas a gente tem aí no Brasil um programa enorme chamado Minha Casa Minha Vida, um programa social, que devia, até por uma questão vamos dizer, de modelagem de construção e de baixo custo, ter partido para vamos dizer, um modelo diferente do tradicional. Eu faço essa pergunta exatamente que eu queria que você me falasse sobre isso, como é que a construção modular está lidando com a questão do Minha Casa Minha Vida, porque eu sou da antiga, né? Não sei se vocês são, mas eu sou da antiga, eu sou da época dos agazinhos do BNH, lembra? Nossa, sim, os agazinhos do BNH, para quem percorrer a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que é onde foi construído talvez o maior número de prédios do BNH, os agazinhos estão em pé até hoje. E os agazinhos já era uma obra modular, né? Naquela época, talvez a gente nem pensava, nem chamava isso de obra modular, mas já era pré-moldados, vamos chamar assim. Era uma obra de pré-moldados. Grande parte da obra era pré-moldada. Estão em pé até hoje, do mesmo jeito que foram construídos, sei lá, 40 anos atrás, ou mais, 50 anos atrás. Eu era criança. Então,
né? Então, e a gente não vê a mesma qualidade nos prédios do Minha Casa Minha Vida em muitos lugares que eu passo, né? Eu vejo construções que elas têm cara de nova quando são inauguradas, um ano depois eu volto ao que o Paulo falou, acho que usam péssimos materiais, péssimas soluções, então parece que estão desmoronando, né? Fala um pouquinho disso, Paulo. Como é que está a relação do modular com o social, né? Onde o Minha Casa Minha Vida acho que é o maior programa, né? Ótimo ponto, Papinelli. Na verdade, um programa como Minha Casa Minha Vida, ele reúne tudo aquilo que é o sonho de quem trabalha com construção industrializada e modular, né? Que é uma escala, né? Você consegue ser muito mais competitivo em relação à construção tradicional quando você tem escala, né? E repetitividade, né? Tanto é que, se você pegar esses programas de aceleração, de startups, né, que hoje envolvem as Construtecs, né, e grandes empresas do setor, né, que incentivam a inovação na construção, todos eles falam em construção modular. É incrível isso. Qualquer um deles que você pegar, tem alguns, tem acho que 3 ou 4 nesse momento com inscrições abertas, né, das startups, todos eles buscando soluções em construção modular, né? E isso não é nenhuma novidade, né? A própria MRV, que tem uma posição fortíssima, a maior construtora da América Latina, num sistema construtivo único, né? Ela só explora paredes de concreto hoje, desenvolveu uma área de inovação e está com programas para poder estudar alternativas além de paredes de concreto, percebendo que tem sistemas construtivos que podem ser igualmente ou mais competitivos com entregas, principalmente de produtos mais leves, né? Isso é muito bom para o meio ambiente, né? Você, quando pensa quantos quilos por metro cúbico ou por metro quadrado eu coloco numa edificação, né? A partir do instante que a gente consegue, com o mesmo desempenho ou melhor, resolver essa equação com menos quilos, né, com menos massa, a gente está economizando matérias-primas. Isso é favorável ao meio ambiente. E isso tem impacto também na estrutura, nas fundações, etc. Então, é um caminho que eu acho que já está bem trilhado, e eu vejo, olhando para o futuro, um mercado extremamente promissor de habitação de interesse social, que tem, no meu entendimento, todas as premissas necessárias para um bom desempenho para os sistemas modulares. Muito bom, muito bom. Se a gente for voltar a falar, o que você está falando agora de produtividade, né? E se a gente for pensar, a construção modular, ela é perfeita se a gente for pensar na repetição e na produtividade. E, paralelo a isso, eu acho que a parte de utilização de tecnologia, ela vem complementar essa questão da repetitividade. Tanto que nos negócios do mundo a gente já vê muita adoção da indústria 4.0, ou seja, a utilização de toda a tecnologia para apoiar exatamente essa produtividade. Na indústria da construção do Brasil, como é que a gente está? Que estágio a gente está nessa parte de tecnologia, de indústria 4.0? E dentro disso, como é que a construção modular poderia alavancar essa questão? Muito bom, Bárbara. Na verdade, né, a gente não pode falar pela média, né, porque a construção modular ainda é incipiente. Se a gente pensar no percentual de obras que já estão convertidas para a construção modular em relação às obras de construção tradicional, né? Mas eu quero começar citando um relatório da McKinsey de 2017, que fala sobre produtividade na construção. E antes de falar do Brasil, eu queria dar um exemplo dos Estados Unidos, que são um país desenvolvido, né? Nesse relatório, eles apontam o seguinte: de 1947 até 2010, a produtividade em todos os setores econômicos americanos, ela cresceu 1.500%. Nossa. Na construção, só 1%, ou menos um pouco de 1%, né? Então, o que essas grandes consultorias e o próprio estão falando sobre a construção? Falam, olha, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Está na hora de sair dessa, né? Como você bem disse, a indústria se beneficiou
da era digital, no que tange a inovação, em produtos, processos, produtividade, e a construção, que é um setor gigante, né? Tem 7%, produz 7%, ou melhor, ela emprega 7% da população global, né? Tem um PIB de 10 trilhões de dólares por ano, consome 50% das matérias-primas produzidas no mundo, mas, em termos de produtividade, a gente está vendo o que a gente está apresentando aí, né? Ela não está contribuindo, ela não conseguiu. Acho que a primeira inserção da construção no mundo digital foi o BIM, né? O BIM trouxe a construção para a digitalização, né? Mas, apesar disso, nós não estamos nos beneficiando como a indústria, né, já está aí forte, caminhando para o 4.0 de uma forma massiva, né? E a construção, não sei onde a gente está, se a gente pensar nesse âmbito, acho que nós estamos no 1.1, alguma coisa assim, né? Tem um caminho enorme para a gente se aproximar dos setores mais avançados da indústria, né? Olhando para o Brasil, eu acho que a gente já começou uma revolução no sentido da digitalização da construção e no sentido da construção modular, né? Os exemplos aí, Brasil ao Cubo, Quick House, Tec Verde, né? Essa turminha está bem afiada e está entregando, então não é mais um sonho, né? Então, já temos um caminho bem pavimentado e eu entendo que nos próximos anos a gente vai consolidar um setor importante dentro da construção voltado para a construção modular. Vamos dizer, é um conflito assim, né? A gente a gente continua construindo de uma forma atrasada, né? A gente sabe disso. A gente culturalmente a gente já vem com aquela. Eu até brinquei outro dia que a gente começou a construir com gordura de baleia, misturado com saibro, com não sei o que e tal. Depois vem o tijolo. E os tijolos avançaram, tal, mas você continua vendo construção, por mais que você tenha criado algumas, vamos dizer, tecnologias, algumas formas diferentes, um concreto mais maleável, mais não sei o que, uma cura mais rápida, continuamos construindo de uma forma atrasada, né? E isso a gente vê uma enorme perda de materiais, um acúmulo enorme de resíduos, e perda de valor, e atrasos, bom, enfim, nós somos ineficientes. Talvez qualquer pesquisa, como você falou, nós estamos lá no rabo, né? Nós somos, em termos de qualidade de pesquisa, de avanço, nós somos a lanterna. Então, eu queria que você falasse um pouco, exemplificasse isso um pouco para a gente. Na construção modular, ela exige processos, exige diferentes planejamentos. A forma de projetar, de planejar é diferente para executar e entregar um empreendimento, né? Quer dizer, a gente tem uma forma diferente de avaliar a construção desde o início, desde da pré-construção, né? Lá do início até... Então, exemplifica isso para a gente, Paulo. Dá uma ideia do como é o framework, né? Bom ponto também, excelente ponto, Portinelli. Eu estava dando um curso na semana passada para a AEA sobre construção modular, né? E eu comecei para chocar, para criar um impacto para a turma, né? A mostrar, fiz uma pergunta, né? Escuta, quando vocês acham que a gente teve as primeiras construções de tijolos, né? Onde o tijolo era parte do envelope da edificação, né? E aí o pessoal, não sei, talvez há uns 1000 anos, 3000 anos no Egito. Nada disso. 7000 anos atrás, na Turquia, na região de Anatólia, né? Foram encontrados vestígios aí de edificações de tijolo de adobe, né? Então, a construção tradicional, ela ainda pratica atividades milenares, né? Por incrível que pareça. E tem gente que pega um robô e mais uns sensores e bota para empilhar tijolo.
né? E a própria teoria dos processos diz o seguinte, olha, quando você está no limite de um processo, não insiste com ele mais, não vale a pena investir nesse processo, muda de processo. E a gente insiste, né, no processo antigo, tentando automatizar aquele processo. Bom, então acho que começando desse princípio, né, e tentando responder a tua pergunta, eu defendo uma tese que a construção modular ela tem dois pilares muito importantes. Um deles é a fast construction, construção rápida, e outro é a pré-construção, né? Então, ela se apropriou, né, das ferramentas e dos conceitos e metodologias dessas duas áreas de conhecimento. Na fast construction, quando a gente pensa, por exemplo, num trabalho mais cuidadoso e parecido com o que a indústria faz, né, com suprimento, com supply chain e com logística, né, você tem uma eficácia muito grande na condução da cadeia de valor, no nível avançado, no nível mais alto de logística que a indústria pratica, e, ao mesmo tempo, um procedimento com processos para você desenvolver as atividades de forma sempre padronizada, na máxima padronização que você puder, e aplicando técnicas de engenharia simultânea, né, paralelismo, sempre de forma a compactar prazos. Não é como a construção tradicional, que você termina uma atividade, começa a outra, termina aquela e começa a outra. Se aplica paralelismo. E com isso você consegue encurtar, compactar tanto o projeto como a própria construção. Se a gente olhar para a pré-construção, né, a pré-construção é o meio mais eficaz que a gente tem para conseguir o melhor resultado, a melhor solução de engenharia possível para um determinado produto, né? E quando eu falo de o mais eficaz, é o menor prazo, o menor custo e as melhores soluções de engenharia, né? As soluções mais robustas, né? E dentro desse conceito, né, nós temos uma mudança muito grande, porque o ocidental não pensa como oriental. Eu brinco que no Oriente, né, a estratégia militar começou lá, aquele livro Arte da Guerra, ele tem 2.500 anos, ou melhor, 2.500 anos antes de Cristo, ele foi escrito, né, por um chinês. E ele foi embasamento para tudo aquilo que é planejamento, marketing, quer dizer, planejamento e marketing vieram do planejamento estratégico militar, né? Basicamente é isso. Então, os orientais, quando eles vão desenvolver um produto, o ciclo deles é muito forte a fase de projeto. Eles pensam, ruminam aquele projeto, chegam num nível de detalhamento o máximo possível para partir para a execução. E a execução é assim, é rápida. Como deve ser. É uma atividade executiva, né? Obra não é o lugar de planejar, o planejamento é antes, está montante disso, é pré-construção, né? E no mundo ocidental, por incrível que pareça, a gente ainda tem empreendedores, incorporadores, etc., que querem contratar projeto por preço, né? O projeto custa 3,5%, 4% do custo total de uma edificação, mas ele define os outros 96%, 97%. Não faz o menor sentido. Então, você tem que ter uma qualidade, projeto é investimento, não é custo, né? Tem que ter uma qualidade de investimento muito alta no projeto, justamente para ter uma fase de execução muito rápida. E quando a gente fala em construção modular, construção industrializada, né, construção off-site em geral, além das fases de projeto normais que você tem, né, concepção, estudo de viabilidade, estudo preliminar, projeto básico, executivo, você tem mais uma fase, que é o projeto de fabricação, como a indústria faz, que é como é que eu vou fabricar aquele elemento, como é que eu vou montar, como é que eu vou desmontar se ele for relocável depois, né? Então, dentro do conceito da construção modular, existe mais uma fase nesse ciclo de projeto e a gente, obviamente, trabalha fortemente estruturado numa plataforma BIM. Basicamente, eu acho que esses conceitos são fundamentais. Que é para a gente outro atraso, né? O BIM, nós estamos atrasados absurdamente em relação a outros países. Aqui, algumas pessoas ainda tratam o BIM como uma inovação. Eu digo, não é inovação. É um atraso nosso, né? Não é inovação. É um sistema que já existe há décadas, que vem se atualizando, e a gente hoje, talvez de uns anos para cá, que começou a usar um pouco mais. Algumas empresas, né?
porque tem muita empresa que ainda não sabe nem o que é o BIM. Né? Então, eu acho que, como você falou, para industrializar, ter todo esse pacote de processos, de você conseguir projetar, planejar diferente, conseguir fazer uma pré-construção, conseguir fazer um fast construction, tudo isso você precisa ter uma ferramenta de controle disso tudo, né, muito bem azeitada. E o BIM, efetivamente, é uma ferramenta muito boa, mas ainda estamos atrasados com isso. Eu acho que talvez a gente ainda vai sofrer um pouco. Temos comentado muito isso nas nossas lives de construção, determinados absurdos que se fazem no Brasil, como colocar BIM numa licitação pública, né? Como se o cara lá da prefeitura ou do estado soubesse depois controlar aquilo por BIM. Ele não tem nem computador funcionando, como é que ele vai controlar um? Então, falta regular, né? Nós precisamos ter um regulatório, precisa arrumar isso direitinho, ser obrigado, mas para isso, para você obrigar, primeiro você tem que treinar todo mundo, tem que dar um tempo de adaptação. Esse é outro problema que a gente vivencia. Eu espero que com a modular a gente não tenha isso, a gente já tenha isso na veia, né? O sistema tem que estar na veia. Né? A construção modular, ela já nasce dentro dessa plataforma, né? O BIM é uma ferramenta de integração e eu acho importante isso. Quando você fala em todas as boas práticas e ferramentas voltadas para a construção, pré-construção, fast construction, construção modular, isso inclui engenharia, análise do valor, lean construction, target costing, todas essas coisas convergem para um lugar só. Vamos racionalizar, vamos conseguir ser competitivos, vamos reduzir custos e prazos, vamos ter menos custo de manutenção, né? E o BIM é uma grande plataforma integradora através da qual você consegue convergir e explorar as melhores competências da cadeia de valor. É todo mundo projetando junto aquele mesmo elemento, aquele mesmo produto, né? Enxergando a mesma coisa e opinando sobre o projeto do outro, de uma forma positiva, uma crítica positiva, coerente. Quer dizer, o potencial de você extrair valor desse negócio é muito grande, né? E principalmente depois da década de 80, quando a construção passou por passou por um caminho de fragmentação, né? De terceirização e fragmentação, né? Hoje a gente precisa de muita integração, porque você, para conseguir fazer um bom projeto, você precisa unificar, consolidar, explorar as melhores competências da cadeia de valor. E você só faz isso integrando plataformas, com projeto colaborativo, que é o BIM. Exatamente, exatamente. Bom, você trouxe, na verdade, um grande desafio que a gente discutiu um pouco, que é o saber contratar em BIM, saber usar o BIM para apoiar a gente exatamente na utilização de sistemas inovadores. Agora, além desse, eu imagino que você já tenha encontrado mais alguns desafios aí desde setembro, que você realmente está mergulhado na tentativa ou nessa jornada de utilização desse processo. Traz para a gente um pouco que desafios são esses que você encontrou. Legal. Bom, os desafios são grandes, sim, Bárbara. Principalmente num país chamado Brasil. Quando você olha, por exemplo, para o sistema tributário, né, ele penaliza a eficiência, né, a eficácia. Então, é a velha briga da industrialização, né, com a construção tradicional, porque quando você compara a tributação sobre a industrialização, ou seja, ICMS, IPI, com ISS, é uma covardia, né? A gente deixa mais do que a margem normal de um contrato de construção, né, em impostos. A diferença é brutal, né? Então, essa é uma barreira que tem que ser quebrada, isso dificulta o avanço da industrialização. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter um caminho diferente aí, porque é um projeto de lei sendo discutido nesse momento, né? Voltado para a isonomia tributária, ela é fundamental, é super necessária para que a gente consiga, de fato, avançar na industrialização de uma forma geral. A outra questão que a gente tem sofrido também, ela é relativa aos programas, ou melhor, às linhas de crédito para incentivo à inovação. No Brasil, ou elas estão muito voltadas para a academia,
para pesquisas universitárias, etc., né? Ou para empresas que já estão gerando resultados, etc. Para quem é uma startup e que não está voltada só para tecnologia aplicada a negócios digitais, né? Softwares, aplicativos, etc., né? A gente tem um negócio que ele tem um lado hardware pesado, né? Porque apesar de ter muita tecnologia e inovação na jornada do cliente, né? Ele também é hardware, né? A questão é mais difícil, porque você encontra gente disposta a investir, por exemplo, em Project Finance, mas não gente disposta a investir num conceito bem estruturado, bem desenvolvido, que faz todo sentido, mas que ainda não entregou resultados. Então, se você não entregou resultado, você encontra muito investidor olhando para um negócio que já está em andamento, né, para multiplicar esse negócio. Né? Mas você não encontra linhas de crédito para quem precisa colocar para rodar uma operação que está bem conceituada, tem planejamento estratégico, tem uma estrutura societária competente de gente que é do setor, etc. Isso é muito difícil. Né? Então, é muito provável, nós estamos muito próximos aí de começar a realizar os primeiros negócios com lotes de casas, né, para incorporadoras, antes de eu conseguir a estruturação financeira da Aratal. Então, o meu projeto para acelerar a operação, que eu dependo de recursos de investidores, né, provavelmente ele pode demorar. E eu não estou preocupado com isso, porque a gente está muito próximo de captar os primeiros negócios. Eu tenho um acordo com sócios de reinvestir aquilo que a gente tiver de dividendos na própria operação durante os primeiros 3 anos. Então, eu estou com uma tese que eu acho que a estruturação financeira para uma empresa como a nossa é muito difícil, não é fácil, né? Justamente porque não existe um modelo, não existe uma linha de crédito específica para isso. Então, esse é um problema nacional. Sobre o que você comentou, você fez 2 comentários aí interessantes. Um, a questão fiscal. Esse eu faço só eu vou repetir uma frase que a gente ouve muito, né, que o Brasil não é um país para amadores, né? A parte fiscal derrota qualquer negócio no Brasil quando você compara com um similar no exterior. Então, esse realmente vocês precisam de um projeto-lei muito bem azeitado para vencer essa barreira que sempre é muito grande. A outra coisa que você falou foi sobre a jornada do cliente. Eu queria entender a jornada do cliente da Aratal. O que você já montou com relação a isso? Porque isso é um assunto hoje muito, vamos dizer, muito borbulhante, né? As empresas hoje estão investindo muito dinheiro na jornada do cliente, né? Aquela coisa do cliente está em primeiro lugar aqui. O foco hoje é totalmente atender os desejos do cliente. Então, vamos lá, Paulo. Verdade. Quando a gente começou a conceber a Aratal, mais do que um sistema construtivo inteligente, muito focado em módulos 3D, né, a nossa preocupação foi justamente a jornada do cliente. Eu acho que o cliente, principalmente no mercado imobiliário brasileiro, é um cara muito pouco respeitado. Né? Quando você assina um contrato, você compra uma unidade, não importa de quem, e você, por lei, aquela incorporadora ou construtora pode atrasar 6 meses para entregar a sua unidade, eu acho um desrespeito total, como se 6 meses fossem 15 dias. Né? Não é o caso, isso é um temporal. Né? Eu acho absurdo isso. Né? Justamente pela imprevisibilidade da construção tradicional. Né? Então, quando a gente começou a desenhar a tal, falei, não, nós queremos uma jornada do cliente transparente, né? Que o cliente participe do processo, participe da escolha do produto dele. E foi isso que a gente desenhou. No nosso caso, a jornada do cliente ela começa num stand de vendas. Então, imagina que você chega num loteamento, num stand de vendas, ao invés de você encontrar um stand, você encontra uma casa da Aratal, como casa modelo, casa de showroom, toda equipada, mobiliada, etc. Né? Lá tem um totem com sistema computacional, um software de realidade virtual 3D, um arquiteto com Cresce especializado no nosso sistema, não é um corretor de imóveis,
é um corretor de imóveis especializado, graduado em arquitetura, né? Então, portanto, um consultor do cliente. Né? O cliente chega lá, ele tem todo o loteamento mapeado pelo Google numa plataforma BIM. Então, se o cliente quiser escolher o terreno dele sem sair do stand, ele pode, com imagens muito realistas. E depois disso, o arquiteto oferece para ele, olha, você está numa casa modular, da área tal, não te interessa uma casa dessas? Isso deve ser caro. Não, vamos fazer uma experiência aqui, não te custa nada. Ele vai para a plataforma e fala, escuta, eu tenho esses 12 modelos de casa. Eu gostei do tipo 8. Depois a gente escolhe revestimento, acabamento, cor, etc. Né? Mas o que você precisa? Eu preciso de 3 suítes. Na hora ele vai no sistema, pega lá realidade virtual, 3 suítes e lança no terreno. E a sala? Eu tenho a tipo 1, 2, 3, 4. Gostei da tipo 3. Desce a sala tipo 3. E o modo de lazer? Eu tenho piscina maior, menor, com forno de pizza. Ele vai fazendo todas as escolhas dele. Escolhe acabamentos, os kits de acabamento, escolhe kit de lazer, escolhe armário planejado, se ele quiser, eletrodoméstico, o que ele quiser colocar na casa. Depois de todas as escolhas, o sistema automaticamente gera um orçamento na tela. Ele olha para o número, isso está caro. O arquiteto ajuda ele a ajustar o orçamento dele. Você colocou um modo de lazer grande, isso é modular, pega um menor, depois você estica, vamos trocar alguns itens de revestimento com pouco impacto no produto, enfim. Chegou no número, na hora o sistema, além de revisar o orçamento, mostra para ele um memorial descritivo e uma minuta de pré-contrato. Se o cliente assinar o pré-contrato, na hora ele leva para casa um modelinho impresso em 3D, tem uma impressora no stand, né, da casa dele para mostrar para a família e os amigos. Em 120 dias a casa está no terreno, mas ele também recebe uma licença para um aplicativo mobile da Aratal, e através dessa licença ele vai acompanhar em tempo real a fabricação dos módulos e a montagem da casa dele no terreno, né, com a atualização dos reloginhos, previsto versus realizado, enfim, transparência total. Por ali ele também marca a vistoria de entrega, pede serviços em manutenção, enfim. Então, a jornada do cliente foi desenhada para ter uma transparência e para que o cliente tenha controle e participe do processo das escolhas dele, né? E a gente teve o cuidado de submeter ao INPI, 3 semanas atrás, um pedido de patente para proteger o processo, a metodologia, os sistemas computacionais, né? E essa ideia, esse conceito. Bem legal, bem legal. Acho que isso é importantíssimo, né? Quer dizer, você, como você falou, antigamente você ia para um stand, o cara te oferecia aquele apartamento e aquilo é esse ou esse, não tem, né? E você não tem escolha, o preço, né? Exatamente, aqui o preço e tchau. Mas eu queria um quarto um pouco maior, não posso mexer nessa... Não pode. Né? Depois começaram até a ter alguma flexibilidade, mas não era uma coisa, vamos dizer, customizada. Você consegue fazer no teu modelo algo mais customizado. Quer dizer, o cara realmente entra, eu quero 3 quartos, o cara bota lá 3 quartos. Não, pode ser 2, o cara bota 2. O preço não está dando, vamos dar uma apertada aqui, puxa para cá, puxa para lá. Ou seja, você entrega o produto que o cara quer dentro do bolso que ele tem. Né? Então, acho que isso é muito, muito importante. E pode complementar no futuro, se ele quiser, né? Sim, sim. Ele está dentro de uma estrutura modular que ele pode amanhã botar mais um quarto, pode botar, ou seja, já tem uma previsibilidade de expansão. Né? Sim. Paulo, a gente está com muitas perguntas aqui. Eu tô aqui com uma meia dúzia. Vou começar aqui com o nosso amigo Marcos Heskett. Acho que você não conhece, né? Grande amigo. Ele pergunta aqui, Marcos, um abraço, hein? Dentro do conceito de construção modular, quais são os sistemas construtivos mais competitivos? Bom, a pergunta é capciosa, porque a gente sempre tem aquele famoso depende numa pergunta dessas, né? Vamos ver. Veja bem. A escala, o tipo de produto, né, que a gente vai realizar, vão caminhar para um determinado sistema construtivo, vão definir uma diretriz. Não dá para a gente falar, eu só vou fazer casa a partir de módulo 3D com estrutura metálica leve, né, que é um conceito que a gente quer desenvolver,
mas eu tenho certeza que quando eu falo que eu vou só para módulo 3D, isso não é uma bem verdade, porque o caminho mais flexível é a construção modular híbrida, que é painel mais módulo, né? Por outro lado, se eu vou fazer uma obra vertical, né, é normal você empilhar módulos até 5, 6 pavimentos. A partir daí, você precisa de um core em concreto, em estrutura metálica, para conseguir uma rigidez global maior, né? Principalmente esforços horizontais, de vento, etc. Né? Então, eu acho que nós temos ótimos sistemas construtivos, né? Madeira engenheirada, não vamos excluir, light steel frame, wood frame, né? Então, tem estrutura metálica leve, tem um monte de coisas que a gente pode usar para poder fazer construção modular. Né? E eu acho que o rico da construção modular está justamente nisso, você não puxar a sardinha para a sua brasa, mas você usar os diversos elementos disponíveis para a melhor composição de produto que aquele projeto exige. Né? Então, fazer integração. Exatamente. Fazer integração, essa é a palavra, né? Exatamente. Pedro Manuel perguntou, madeira laminada cruzada é uma alternativa mais interessante? Eu acho que é uma boa alternativa. O mais interessante, né, eu volto para a questão que eu acabei de responder, vai depender do produto. Né? Se a gente pensar em CLT, do ponto de vista de sustentabilidade, é um sistema competentíssimo, né, muito bom. Né? E tem uma vantagem, porque se você usar, por exemplo, em painéis internos, em alguns painéis, você já pode deixar o acabamento em madeira, né? Você não precisa colocar um revestimento, né? E fica aquela coisa amadeirada, é bonita, né? Então, eu vi produtos muito bonitos em CLT, né? E CLT a gente usa para painel, né? Mas eu acho que é uma alternativa. Eu não pensaria num sistema construtivo modular único em madeira engenheirada. Não é esse o conceito, pelo menos, que a gente gostaria de desenvolver. Né? Vale dizer que tem operações todas fundamentadas nisso no mundo todo. Né? A Caterra, por exemplo, tem um vídeo no YouTube, para quem quiser ver. A Caterra é a maior construtec do mundo, né? Já captou aí quase 2 bilhões de dólares, só vai começar isso de 2015 para cá, só vai dar lucro lá para 2021, 2022, esse é o compromisso dela. E ela tem uma fábrica de CNT, ela tem uma operação, primeiro, totalmente verticalizada, né? Ela faz projeto, ela fabrica componentes, ela constrói os módulos e ela monta as casas, né? Os produtos, as edificações em geral. E ela tem uma planta de CLT que está à mostra aí no YouTube, é só colocar Caterra CLT ou CLT Caterra, Caterra com K, né? Que, puxa, é simplesmente fantástica, no nível de automação e de robotização de indústria automotiva. Né? Então, essa é a planta que eles fizeram, e é madeira de reflorestamento, madeira sustentável, etc., né? Segundo especialistas aí, consome muito menos carbono do que cimento, por exemplo, do que fabricação de cimento. Né? Então, acho um sistema construtivo sensacional, mas no meu conceito de construção modular, eu não gostaria de estar preso a um sistema só, eu gostaria de ter flexibilidade para a gente pensar no produto, explorando o máximo da tecnologia e da competência de cada material, seja ele concreto, aço, madeira, para poder produzir o melhor produto para aquela situação, para aquele projeto. Eu concordo com você. Eu acho que toda vez que você escolhe um foco só, você se limita, né? Você se limita a determinados tipos de produtos, você não consegue fazer outros, né? Eu acho que você integrar várias soluções é sempre a melhor solução, desde que, obviamente, elas consigam se integrar, né? Mas eu acho que a melhor resolutividade do problema é você integrar bem. Né? Então, o foco num produto só, você fica limitado a nível de mercado. Falando disso que você estava falando, o Pandolfo, que a gente também não conhece, ninguém conhece o Pandolfo aqui, ele teve uma transmissão de pensamento com você e ele mandou a seguinte pergunta: num cenário hipotético, se a Construtec Caterra viesse se instalar no Brasil nos próximos anos,
exercitando um pouco de futurologia, qual o mercado que eles mirariam? Pandolfo, meu caríssimo amigo, dúvida nenhuma, minha casa, minha vida, porque é o que tem escala para esses caras, é o que dá escala para esses caras. Né? Exatamente. Exatamente. Fazer modular em grande escala não tem projeto, não tem programa melhor. Por isso que eu volto a dizer, não sei por que os caras lá atrás, quando trouxeram esse programa para a mesa, já não pensaram nessa solução, porque isso já é conhecido no mundo todo. Né? Enfim. E ele até depois falou, e com quais sistemas construtivos? É óbvio que o modular. Eu acho que a Caterra ela tem uma versatilidade enorme, né? Porque ela não só domina a construção modular, uma Construtec gigante, como ela não escolhe sistema construtivo, ela faz CLT, ela faz steel frame, ela usa estrutura metálica leve, ela está interessada em construção modular de uma forma geral e em tecnologia e inovação na construção, né? De que canais, com que sistemas construtivos, isso é só um detalhe dentro da visão dela, o que eu acho muito bom, e volta ao ponto que o Parpinelli defendeu agora há pouco e com o qual eu também concordo, né? Não escolher fortemente uma linha, né? Eu posso até ter, como no caso da Natal, um chassi da minha preferência, tá certo? Como chassi. Mas que tipo de painel, de material, de componente eu vou usar é uma decisão daquela tipologia de projeto. E mercadológica, né? Mercadológica. Você tem produto que é bom no sul, que é frio, tem produto que é bom, sabe? Porque está em outra região, porque o mercado lá aceita melhor, aqui, enfim, não é só técnica, é o contexto como um todo. Né? E custo também, porque os materiais variam ao longo do tempo. Hoje eu posso usar um castilho de PVC que eu adoro, amanhã ele pode ficar inviável economicamente. Eu não vou usar alumínio, porque eu gosto mais do PVC. Então, são coisas que a gente tem que pensar e ponderar. Eu acho. Bárbara, eu vou falar aqui de uma mensagem para o Paulo, depois, se você quiser seguir nas perguntas. Você está acompanhando as perguntas? Estou aqui, sim. A Adriana Machado, da HTB, ela está querendo aumentar a nota lá no curso. Ela disse assim: excelente curso que participei da EA, ministrado pelo Paulo. Obrigado, Adriana, pela mensagem. Grande profissional, tive a honra de trabalhar com ela na Método, extremamente competente. Um abraço grande para a Adriana e obrigado pelo prestígio, moça. Sucesso sempre, você merece. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que também tem um jeito de pegadinha, como diz o nosso amigo Parpinelli. A pergunta versa o seguinte: e o Brasil, por ser de dimensões continentais, gera um problema de distância para a aplicação deste sistema? Eu diria que não, né? Tem uma coisa particular no caso da Aratal que eu vou contar, mas a gente está vendo aí, por exemplo, hospitais modulares sendo fabricados no Sul e sendo montados em Brasília, tá certo? Então, eu acho que é uma questão de escala e que competência você tem para fazer a melhor logística para cada projeto, né? Particularmente no caso da Aratal, a nossa operação era escalável e ela foi concebida para ser uma franquia, né? A gente não abre mão do processo, da jornada do cliente, do sistema de comercialização com arquiteto especializado, né? Mas a gente pode homologar fabricantes e montadores no Norte, Nordeste, Sul, etc., desde que eu domine o sistema construtivo e garanta o desempenho e a qualidade daquilo que a gente está produzindo, porque, afinal de contas, o projeto, né, e os processos são da Aratal. Então, uma forma de combater essa questão do custo, né, da logística para você atender bem, né, os pontos mais extremos, talvez fosse um caminho como esse. Mas eu diria que, pelas experiências recentes, 2.000, 3.000 quilômetros, dependendo da escala, o modular viaja bem.
Aqui o Rubens Ben Bassat trouxe uma informação de vivência dele, que ele fala que a logística no Brasil impacta bastante no custo da implantação. Na BS Construtora, em que trabalhei, estudamos viabilidade nas casas de baixa renda de até 100 quilômetros fábrica-obra. Mas aí ele complementa que a Brasil ao Cubo já atendeu 1.700 quilômetros, se não me engano, e é o cliente que pagou pela operação das carretas via rodovias. Então ele trouxe aqui a vivência dele quanto a isso, né? Perfeito. O Rubens também é um amigo, é um cara bastante experiente, né? Está batalhando aí para botar para frente o banheiro 360 graus, que é uma ideia, um conceito bacana dele, né? Mas, sim, eu acho que no passado existia uma restrição, uma conta mágica que as empresas de pré-fabricados de concreto gostavam de fazer, né? Eu sou competitivo até 100 quilômetros, até 150 quilômetros, né? Eu diria que esse tabu não existe mais. A gente tem visto muita coisa industrializada viajando com competitividade, né? E principalmente quando você parte para sistemas mais leves, mais compactos, que você consegue ocupar melhor, né? O frete, né? As carretas, eu acho que esse tabu já caiu, né? A gente está vendo aí, o que ele falou dos 1.700 quilômetros é um fato, e de novo eu citei esse hospital de Brasília, né, que foi fabricado no Sul e montado em Brasília, transportado e montado em Brasília, então não é um problema, né? E no nosso caso específico, eu acho que a gente tem uma boa solução com a franquia. O sistema está preparado para ser franqueado. Ele chega até a comentar, depois que nós falamos, que soluções híbridas devem ser sempre estudadas e definida a composição construtiva. Então, é bem essa questão que você comentou. Perfeito. Tem ainda uma pergunta da Uira Upsol, onde ela diz o seguinte: Paulo, fazendo uma analogia com o varejo e a indústria, como você considera o risco dos grandes fornecedores atuarem na construção modular, encurtando o supply chain, assim como a Amazon destruiu o varejo americano? Bom, o Irá, obrigado pela presença e pelo prestígio, Irá. Grande abraço para você, né? É uma questão capciosa, porque o varejo digital, principalmente, né, ele está tomando um espaço grande do mundo físico, né? A partir do momento que você começa a vender casa, né, pela internet, né, casa modular, como a Amazon está fazendo, né, isso coloca a gente para pensar em quais os caminhos para os quais o mundo caminha, né? Ficou meio redundante a minha frase, mas é basicamente isso, né? Então, mas olhando para essa competição entre os canais, né, no meu entendimento, existe uma inteligência forte de mercado e das cadeias de suprimentos da construção para entender que tanto o mundo mais digital, eletrônico, como até o mundo que a gente conhece mais até hoje, né, que é mais robusto na construção, que é mais físico, etc., né, vão ser bem abastecidos. Eu não vejo competição entre os canais, né, mas eu vejo, sim, uma tendência maior das grandes indústrias em olhar para a construção industrializada como uma forma mais competente e competitiva para elas poderem fazer a comercializar os seus produtos, os seus insumos, né? A partir do instante em que você começa a concentrar mais volumes em escalas em poucos players, né? Olhando até para o mercado de distribuição, né? Eu acho que ele jamais vai deixar de existir, mas ele vai suprir, no meu entendimento, no futuro, aquelas necessidades do it yourself, de coisas mais corriqueiras, né? E entendo que o comércio eletrônico e a distribuição através de players, né, que estão na ponta da montagem, né? Porque, na verdade, quando a gente fala eu sou uma empresa de construção modular, todas elas, né? Nós somos como as montadoras de carro, né? A montadora,
ela compra o pneu, ela compra, mas não compra em partes, ela compra o eixo dianteiro montado no carro dela, né? Então ela não compra mais o pneu, a pastilha de freio, a roda, etc., né? Então, o que as montadoras fazem? Elas são donas do projeto, elas são responsáveis pelo produto, testam exaustivamente aqueles produtos antes de lançar, né? Mas o grande negócio delas, elas fazem o chassi, o resto elas compram do mercado, da indústria, e montam nesse chassi, né? Então, eu vejo que as empresas que têm o nosso perfil na construção modular fazem exatamente isso, né? Então, que há uma preferência dos fabricantes, ou haverá uma preferência dos fabricantes, em atender bem esses canais como um canal que tem, primeiro, um contato mais direto com o cliente do cliente dele, né? Então ele sabe como está sendo usado, como está sendo feito, etc., né? E é uma forma, entendo eu, mais inteligente de organizar, né, a distribuição dos produtos, né, a partir do instante que você tem transações, menos transações ao longo do processo, e transação custa para qualquer um. Tem um ponto aí, Paulo, interessante, quando essa comparação de que a Amazon veio destruir o varejo, existe, claro que existe isso, mas quando nós estamos falando de indústria, é diferente de comércio. Varejo é comércio, indústria é indústria. Você tocou num ponto, a indústria automobilística foi quem criou a indústria 4.0. A indústria 4.0 nasceu dentro da Volkswagen alemã. Então, esses caras, eles pensaram no todo, eles não pensam na Volkswagen, eles pensam na cadeia, inclusive, toda dos fornecedores integrados à fábrica, onde cada detalhe é dentro de um processo tipo BIM, né, onde tudo está sendo controlado por sistemas, por processos e sistemas próprios. Os caras conseguem trabalhar dentro da mesma velocidade, da mesma qualidade, da mesma tecnologia, sabe, em paralelo, não espera uma parte acabar. Quem viu um carro sendo montado, numa indústria dessa, pegar um filme e ver um carro desse na Alemanha sendo montado, o carro está sendo montado pelos robôs, tudo ao mesmo tempo, não tem aquela coisa, tem que botar o motor para depois botar o volante, não. É tudo ao mesmo tempo, é um negócio, né? Eu vi o filme da Volkswagen, as prateleiras andam pelo pátio, não tem uma pessoa trabalhando, está todo mundo trabalhando lá em cima em processos, em sistemas. Então, é um negócio diferente do comércio. O comércio é o comércio físico, e o mesmo comércio, o e-commerce, né? O e-commerce ainda é um processo de compra e venda. Você vai ali, entra, paga com o teu cartão, tal, recebe no endereço. É diferente de indústria. Indústria é outra coisa, né? E o modular é indústria. É indústria, efetivamente. Então, você tem razão, e tem uma coisa até interessante de contar. É bom a gente estudar um pouco a história, né? Eu recompus a história da construção modular e da construção industrializada ao longo das revoluções industriais, ao longo da evolução tecnológica. Eu montei essa linha do tempo, esse timeline, e foi muito interessante, porque as primeiras construções modulares, elas começaram a ser fabricadas pelos ingleses em 1620 alguma coisa, na época da colonização, porque eles foram para Austrália, Nova Zelândia, Índia, Estados Unidos, etc. E, poxa, como é que eles iam colocar os colonizadores lá? Precisavam de casa, precisavam de escola, precisavam de hospital, né? Então, essas obras eram obras modulares em madeira. Quando você pega o ciclo americano do ouro, né? Olhando ali para a Califórnia, para a costa oeste, o velho oeste, né? Na corrida do ouro, em Nova Jersey, em Massachusetts, né? Tinham empresas de fabricação de casas também, né? Para rapidamente você montar cidades, vilas inteiras no Velho Oeste para os mineradores, né? Depois disso, empresas como a Sears, por exemplo, começaram a fabricar casa e vender por catálogo, né? Então, em 1800 e tralalá, 1900 e alguma coisa, já se vendia casa por catálogo nos Estados Unidos, né? Não tinha internet, não era meio eletrônico, né? Mas é muito similar o que a gente está fazendo com os meios eletrônicos e via web hoje, né?
mas isso já existia no mercado industrial. Né? Pois é diferente. Indústria e comércio são duas coisas bem diferentes. A forma de agir, de pensar é diferente. Paulo, nós estamos com 1 hora de live, que normalmente é o nosso tempo de live. Nós estamos aqui com muitas perguntas para você, muitas mensagens. Vou falar aqui das mensagens rapidamente e as perguntas vou dizer de quem são. Depois nós vamos encaminhar para você responder até meia-noite, você ficar trabalhando em casa, tomando um cafezinho e respondendo essa turma. Com o maior prazer. Vou falar rapidamente aqui. Marcelo Caldeira Dias mandou uma mensagem para você. Caro Paulo, parabéns pela Natal, sua convicção e coragem para inovar em processos construtivos. Depois você vai ler tudo. Tá? Te mandou essa mensagem. Tem muitas. Patrícia Bisten de Magalhães. Paulo, fico feliz com essa garra para inovar na construção. Parabéns. Marcos Resket botou assim: a Natal igual que a terra dos trópicos. Eu discordo, hein, Marco? Pô, nós somos melhor, cara. Né? Nós somos melhor. Felipe Lara fez uma pergunta aqui que você também pode responder. A gente já falou, talvez ele tenha chegado um pouco mais tarde na live. Em um mercado onde há resistência das construtoras e muitas vezes a inviabilidade de investimento na tecnologia BIM, este pode vir a ser uma oportunidade. Isso é uma... E aí ele segue dizendo: BIM, este pode vir a ser uma oportunidade de mercado, ou seja, o surgimento de escritório especializado em BIM, prestando serviços às construtoras. Aí o Rubens fala agradece para você a referência do banheiro 360 graus. O Marcos Resket pergunta se existe impedimento legal hoje para a implantação de construção modular, tipo normatização, legislação municipais, etc. Carlos Heisenberg: já existe sistemas onde pode fabricar os módulos diretamente na obra? Tu vai ficar até meia-noite trabalhando hoje. Muito bom. Um prazer, não tem problema. Deshinjiro Tokudome. Pô, sacanagem isso aqui, hein, pá? Deshinjiro Tokudome para mim. É isso? É conhecido? É o nome da pessoa. Deshinjiro Tokudome. Hein? Shinjiro Tokudome para mim. Paulo, acredito que as empresas, na boa, acredito que as empresas como a Natal só faz outras empresas buscarem as competências e mesmo no futuro teremos espaço para vários métodos construtivos. Shinjiro, desculpa, mas é que ficou difícil de ler. Tinha um D aqui na frente. Aí ele cita, o Carlos Heisenberg cita, por exemplo, Neuland Build. Né? Leonilda Fermer: sabemos que os sistemas de impermeabilização convencionais no Brasil demandam uma mão de obra artesanal que consome um tempo incompatível com o conceito de construções rápidas. Você é um especialista nisso, hein, cara? Né? Em contrapartida, os sistemas mais modernos e rápidos aplicados com equipamentos ainda têm um custo bastante elevado. E ela ainda complementa como vocês estão concebendo sistemas de impermeabilização em construções modulares. Parabéns pelo conteúdo, Paulo. O Iraú Psol: excelente visão, Paulo e Marcos, no aspecto similar com a linha de montagem automotiva, indústria 4.0. Obrigado. Aqui acho que faltou uma palavra. Não percam nossos próximos eventos. Isso foi a Bárbara. Fui eu. Fazendo um merchandise aqui. Com certeza. Tá certo. Divulgando nossas lives. Nós, quarta-feira que vem, às 18 horas, nós vamos ter um evento específico na área de engenharia de construção sobre projetos integrados, que vai ser comandado pela Bárbara Kelch, e com a participação do Tarcísio, da Lunardelli, não é isso? Isso. E outros. Depois, no dia 10/9, em setembro, nós vamos voltar a ter um Hub Único Convida, onde eu vou entrevistar a Avelar Mídia, uma agência de publicidade digital que hoje está sendo aí a coqueluche do mercado. Vamos trazer o Rafa Avelar aqui para falar um pouquinho desse desafio, né? Dentro daquilo que eu te falei. A gente, quarta-feira, nós somos muito focados na engenharia.
quinta-feira em assuntos corporativos gerais. Legal. Como você é um cara muito ocupado às quarta-feiras, eu tive que trazer você para quinta. Né? Vamos lá. Sérgio Siqueira, parabéns, Paulo, seu fã, desejo de breve parceria. Carlos Heisenberg, parabéns, Paulo. Leonardo Soares, muito boa live, novamente parabéns ao Hub Union e ao palestrante Paulo Oliveira. Excelente noite. Rubens Bembassati, estamos assistindo à Revolução Modular no Brasil. Avante todos juntos com esse bem maior. Vamos passar isso tudo para você, tá no chat, para você poder brincar aí até meia-noite, hoje tomando um vinho, que está friozinho e tal, e responder tudo. Eu só queria dizer que agradeço muito os amigos presentes aqui, né? Tem muitos queridos. Eu não estou acompanhando o chat, não consigo acompanhar o chat e conversar com vocês, mas Patrícia, Léo, duas feras, né? Já trabalhei com as duas também, Marcelo, Gimiro, Siqueira, Carlos, né? Rubens, Marcos Heskett, eu agradeço o carinho de vocês e vai ser um prazer, sim, responder cada uma das questões que eu vou receber de vocês, do Hub Union. E obrigado pela oportunidade, foi um super prazer, estou à disposição. Bárbara vai mandar para você, né, Bárbara? Você manda o chat para ele? Com certeza. Legal. Pode fazer sua despedida, Paulo, por favor. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Papinelli é um amigo de longa data, um profissional que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Bárbara, muito obrigado, somos colegas de poli, né, Bárbara? Sim. E parabéns e muito sucesso para o Hub Union, acho que vocês têm um projeto que já decolou, está super bacana, né? Eu vejo no modelo que vocês estruturaram, né, uma solução de muito sucesso e necessária para esse novo Brasil que a gente tem que colocar em marcha, né? Agradeço a oportunidade, não só para o Paulo da Aratal, mas para a construção modular, porque eu acho que a gente defende a bandeira de todo um segmento que eu acho que tem muito a contribuir para o futuro do país, né? E aos amigos que estiveram aqui prestigiando, discutindo, conversando com a gente, e vou ter muito carinho para responder cada uma das questões, eu agradeço, né? E muito obrigado novamente a vocês pela oportunidade, tá? Um abraço grande igualmente para todos. Perfeito. Bárbara? Vamos lá. Bom, primeiro agradecer o Paulo imensamente, a disponibilidade dele vir e convidar os amigos dele para participar com a gente. Eu acho que nós batemos novamente um recorde de perguntas hoje, eu fico muito feliz com isso. Verdade. Cada live a gente bate um recordezinho, né, Marcos? Às vezes é de público, às vezes é de interesse. Então, eu acho que é um projeto nosso que está crescendo bastante, graças a Deus. E já agradeci o Paulo, agradecer a todos que participaram, que perguntaram. Eu, dentro do possível, tentei trazer todas as perguntas para serem respondidas. E, como disse o Marcos, convidá-los a assistir a nossos próximos eventos. A gente fica à disposição de vocês. É isso aí. Foi acho que mais um golaço que nós marcamos. Acho que a gente marca toda semana um golaço. A gente tem trazido sempre temas importantes, sejam eles de engenharia, sejam eles de consultoria, sempre temas inovadores, coisas novas que estão surgindo, práticas novas, melhores práticas. A gente está sempre trazendo isso para o mercado. E a gente tem tido um público fiel aí que já nos segue, né? Acho que a Ivete Sangalo já está ficando preocupada, porque a gente está tirando o público dela, mas é uma verdade. A gente, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem a live do Hub Talks, que eram as nossas palestras, né, presenciais no nosso auditório. A gente tinha isso todo mês, a gente passou a fazer toda semana, às 18 horas, o Hub Talks, e de 15 em 15 dias a gente faz o Hub Union Convida, que também já está ganhando uma velocidade. A gente tem programação já pronta até novembro desse ano, porque a gente acredita que essa situação que nós estamos vivendo ainda vai perdurar bastante, né? A gente vai ter ainda muitos meses aí pela frente para poder
trabalhar dessa forma, principalmente expor bons conteúdos, né? Então é isso, gente. Eu acho que foi uma noite muito boa, muito agradável, muito esclarecedora, tecnicamente excelente para o Hub Union, excelente para a Aratal. Consegui vender um pouco a ideia, né? essa nova ideia. Então é isso. Acho que eu agradeço a todos que participaram, a todos que ajudaram a realizar esse evento. Espero que todos continuem nos seguindo aí nos próximos eventos. E uma grande boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Valeu, um abraço.